Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Eu decidi ao longo desse mês fazer uma série de lives trazendo temas que vocês trazem nas aulas ou em conversas informais comigo de dificuldades que surgem para vocês que são meus amigos ou que já são meus alunos e desejam aprender um novo idioma. E é muito comum eu ouvir esse comentário assim: Tamara, eu tenho muita dificuldade com a organização de horários, eu costumo procrastinar, eu acabo deixando para depois, eu acho que aprender inglês ou espanhol nesse momento de vida não é tão urgente. E eu trouxe hoje para conversar aqui com vocês na live como é que nós podemos vencer isso, porque tudo é hábito, inclusive deixar para depois, né? E o que é que está por detrás? É muito importante que você de casa reconheça a raiz, porque quem procrastina nem sempre faz isso com tudo. Às vezes a pessoa ela é super focada em uma área da vida, pode ser a família, pode ser o trabalho, mas às vezes a saúde ela está negligenciando, ou essa parte da educação ela está deixando para depois, né? Nem sempre é algo geral, mas qual que é a raiz disso? Então é sobre isso que eu quero conversar com você, amigo, amiga de casa. Então, geralmente, a procrastinação ela vai surgir quando você está diante de uma tarefa que para você é muito desafiante e até complexa. Ou, às vezes, não é tão complexa, mas é uma atividade que vai demorar para ser realizada. Então, qual é a tendência do nosso cérebro? Nos poupar. E aí onde vem a famosa procrastinação, que é deixar para a última hora ou deixar para depois, certo? Então, nessa live, eu vou trazer sugestões de como que você pode lidar com isso, se isso está te atrapalhando, se você já percebeu que é o que está te impedindo de começar. Talvez você já tenha esse projeto de aprender inglês ou espanhol há mais de 1 ano, 2 anos, ou desde a sua adolescência, enfim, desde um longo período e até hoje você não conseguiu dar início ou já deu início e parou, certo? Então vamos pensar o seguinte, pensa que você quer melhorar os seus hábitos de fazer exercícios. O que é que muita gente faz para não deixar a preguiça tomar de conta e deixar de ir para academia? Tem pessoas que já deixam a roupa e tudo organizado um dia antes. Isso é uma técnica que nós chamamos de deixa ou gatilho. Como que é isso? É quando você se antecipa para diminuir a chance de você não realizar aquela tarefa, certo? Então, no caso do inglês, você pode pensar numa deixa, né? Então, o que você pode fazer para não deixar de ir para a aula de inglês? Ou para não deixar de fazer a sua matrícula de inglês? A deixa é, talvez, de repente, vamos imaginar que se você começar o inglês esse semestre, você vai comprar um pacote de viagens para um país que você tem muita vontade de conhecer, então você já pensa aí numa deixa, em algo que vai te dar uma força a mais para começar. Outra coisa importante é você pensar no seu futuro. O que é que vai acontecer se você não começar o inglês ou não começar o espanhol? Você vai, de repente, perder a oportunidade de vender mais ou de ter uma proposta salarial melhor? Você vai perder a oportunidade de iniciar um mestrado, um doutorado? Então, você precisa pensar no futuro, porque é um ótimo gatilho de motivação. É um gatilho motivador. Quando você pensa no futuro, no que você vai perder se você não começar a aprender o outro idioma. Terceiro ponto é o sistema de recompensa, né? Ao estudar sobre procrastinação, a gente percebe que quando a pessoa que tem tendência de adiar alguns projetos, ela é muito movida à recompensa. Se for o seu caso, você pode usar uma técnica, por exemplo, existe uma técnica que é chamada a técnica de Pomodoro, que muitas pessoas fazem o quê? Elas notam que elas têm dificuldade de manter um nível de concentração razoável para estudar. Então, elas estabelecem estudar 30 minutos, param 10 para descansar. É uma possibilidade, né? Então, você pode pensar aí no sistema de recompensa para te ajudar para quando você estiver, assim, percebendo que você está procrastinando, né? Então, o sistema de recompensa pode ser, de repente, sair com seus amigos ou tirar um descanso, depois continuar estudando, certo? Precisa pensar nisso.
E a gente também vai ver aqui na live, outra sugestão muito importante é estabelecer mini metas, porque o que às vezes faz você procrastinar é você colocar uma meta, um alvo muito assim, altíssimo, elevado, que às vezes vai te gerar frustração. O que seria uma sugestão de mini meta? Colocar a meta de estudar inglês 15 minutos por dia, fora do seu horário de aula. Imagina que você contrata suas aulas de inglês comigo, uma vez por semana, e a sua mini meta da semana vai ser todos os dias tirar 15 minutos do seu dia, de manhã, tarde ou noite, para estudar inglês. É uma meta razoável, que não vai te gerar frustração, porque todo mundo tem ali 15 minutos todos os dias. Então, é uma meta razoável, realista, né? E vamos ver aqui algumas coisas que podem estar por detrás da procrastinação. No início da live a gente falou que isso às vezes acontece quando nós nos deparamos com uma tarefa que para nós é muito complexa ou desafiante. Mas existem outras questões que eu separei aqui, pelo menos 5, para conversar com vocês. A primeira tem a ver com prazos incertos. A pessoa que ela adia muitos projetos, ela tem na cabeça dela que ela sempre vai ter tempo. Por isso ela pode fazer depois. Então é importante que você estabeleça um prazo. Até quando você quer estar falando inglês ou espanhol? Daqui a 1 ano? Daqui a 6 meses? Daqui a 1 ano e meio? Coloque uma data. Pegue papel, caneta e escolha uma data. Certo? Outra coisa que faz com que você abandone projetos ou deixe para depois, o medo de errar. Ou o perfeccionismo. E você pode dizer, não, imagina, não sou perfeccionista. Mas às vezes é uma coisa inconsciente que nem você percebe. O medo de errar, aquele desespero de passar vergonha na aula, de não saber pronunciar, de achar que já não tem mais idade para aprender, ou que outras pessoas vão zombar de você. Então, o medo de errar faz com que você evite começar. Outra coisa que acontece muito com quem procrastina é o auto-engano. Sabe aquela famosa frase? Eu funciono melhor sob pressão. Eu deixo pra cima da hora mesmo e sempre dá tudo certo. É um auto-engano, porque uma hora vai dar ruim. Quarto ponto é a falta de incentivos. Então, se você tem o hábito de deixar projetos para depois, você precisa ver uma estratégia para você ter esse incentivo. E nem sempre você vai ter esse incentivo externo, ou seja, por mais que, por exemplo, eu enquanto professora eu faço o possível para incentivar os alunos, para ajudar, só que às vezes é algo muito da pessoa, né? Então, por mais que alguém de fora incentive, nem sempre é o suficiente. Então, você mesma precisa se auto-incentivar, se motivar. Como é que você faz isso? Traz para sua lembrança, para sua memória, os motivos, as razões pelas quais você está aprendendo esse novo idioma, né? Lembra, ó, motivação, um motivo para agir. O que foi que te motivou? Aprender inglês ou espanhol para realizar aquela viagem dos sonhos, Londres, Nova York, se for no caso um país de língua espanhola, Santiago do Chile, Buenos Aires, na Argentina. Tenta associar o teu conhecimento com esse novo idioma a um sonho. Isso vai te dar uma motivação, um incentivo a mais. E por fim, outro quinto ponto que eu até anotei para conversar com vocês é a falta de organização. E na live da semana passada eu conversei com vocês que, pensando em ajudar você, amigo ou amiga de casa, eu desenvolvi um cronograma de estudos, que ele é voltado para quem quer aprender inglês ou se organizar melhor, mas para quem quer aprender outros idiomas dá para tirar proveito desse cronograma que eu desenvolvi. E ele está disponível no Biosite, que é o link que tem aqui no perfil. Então, resumindo, gente, para vencer a procrastinação, nós temos que dar o primeiro passo. Reconhecer que nós não temos todo o tempo do mundo, o nosso tempo está passando e que deixar para depois não vai resolver. Pode ser que alivie o teu estresse por um momento curto de tempo, mas depois vai te gerar frustração, porque você vai olhar para trás e você vai se dar conta que você perdeu 1 ano, 2, 3, 10, deixando sempre para depois. Busque uma ajuda especializada. Geralmente, quem tem o hábito de desistir das coisas ou
demora para começar, é difícil ter a disciplina de estudar sozinho, sozinha. E é por isso que eu tô aqui para ajudar você, amigo e amiga de casa. E para quem ainda não sabe, eu trabalho com mais de uma modalidade de serviço. Eu faço serviço de aulas VIP, que é onde eu atendo você no formato individual, e eu também atendo duplas e grupos. E aí a gente pode conversar qual que é a melhor estratégia para você. Tem gente que já prefere estudar em dupla, com mais alguém da família, com uma amiga, porque daí já se combinam para estudar fora do horário de aula. Já tem pessoas que são mais tímidas, mais reservadas, preferem ter um atendimento VIP. A gente consegue ver qual vai ser o melhor método para você aprender. Mas conte comigo para essa ajuda. E comece. Não tem outro jeito de vencer um hábito como esse, que é um hábito ruim, a não ser começando buscando ajuda, certo? E o que mais que eu posso deixar para vocês de incentivo? É isso, é a organização, é buscar ajuda especializada. Estou aqui para ajudar você, amigo, amiga de casa. E não tem jeito, gente. Um hábito bom leva tempo. Assim como se alimentar de forma saudável leva tempo para se acostumar. Por exemplo, cortar açúcar. Para quem tem vício em açúcar, não é da noite pro dia que você vai tomar um café sem nenhuma gota de açúcar e você vai achar maravilhoso. Você começa cortando aos poucos. Então, o hábito de deixar para depois, o hábito de se auto-enganar, você não corta de uma vez, é aos poucos, né? E falando sobre hábitos aos poucos, é por isso, gente, que eu não trabalho mais com aula todos os dias. Como assim aula todos os dias? Tinha gente que me procurava querendo aula particular segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Gente, não dá, porque não é só dar a aula. Eu tenho que preparar, eu tenho que corrigir tarefa, certo? Tenho que elaborar tarefas novas. Então, muito melhor é pequenas doses de inglês e espanhol, semanalmente, diariamente, do que você querer estudar tudo de uma vez. E nisso te dá mais gatilhos de procrastinação, porque você vai começar a entrar em desespero, ver que é coisa demais para aprender, coisa demais para fazer e vai acabar desistindo de novo, tá certo? Então, de forma resumida, a live hoje teve por objetivo chamar a atenção para você identificar quais são os gatilhos que te fazem deixar para depois aquilo que você já sabe que você precisa fazer e estratégias para você vencer isso. E eu espero que essa live te ajude. Se você gostar, você pode também encaminhar para outros amigos e eu volto aqui em breve com outros temas, tá bom? Lembrando que eu ainda tenho vagas para atendimento ainda esse semestre, para início na primeira semana de outubro. Então, se você que é meu amigo, minha amiga, já me acompanha aqui nas redes sociais há algum tempo e ainda não fez aulas comigo ou não faz, já fala comigo no privado que eu passo para você orçamentos, horários e como que você pode ser meu aluno ou minha aluna. Tá bom? Um abraço e um bom começo de semana. E até o próximo ao vivo. Tchau, tchau!